Lá há pouco, botei rapidinho aqui, eu tô fazendo uma manutenção na fonte aqui. E aí aproveitei para gravar um vídeo, já que eu não gravei da outra vez a muito detalhe, né? Aqui dentro, ó, dá para ver uma das placas, né, modificada, e dá para ver um pouco das modificações e tal. Ó, dá para ver os divisores de tensão ali e tal. Dá para ver que eu removi bastante coisa, tanto de espaço vazio, de coisa que foi removido. Tá? Mas não é isso o que eu queria mostrar. Eu queria mostrar esse diodo aqui, que eu acho que não foi mostrado antes. Não, na verdade, não tinha nem como mostrar, né? Todas as duas tem esse diodo, tá? Dá pra ver ali o diodo, ó. Eu botei um diodo grande, o 10A10, diodo de 10 amperes. Não precisa ser um tão grande, mas enfim. Esse diodo ele não é de inversão de polaridade, tá? Tipo, se eu ligar duas fontes invertidas, não queimar a fonte. Não é isso. É porque elas são ligadas em série e aí precisa desse diodo de proteção, de inversão de tensão. Porque o que acontece? Se uma queimar, a tendência é que ela inverta a tensão e aí acaba queimando a outra, tá? Em algum momento posso falar mais sobre isso, ou você dá uma pesquisada aí, fonte em série com o diodo de proteção, ou procura para IA aí e tal, você vai ter bastante informação. Tá uma zoada aqui, mas beleza, vamos seguir o vídeo. O que eu estava fazendo? Eu estava trocando esse capacitor. Essa fonte aqui, ela já tinha um capacitor de 3.300 por 50 volts. Mas essa fonte aqui, ela tinha um capacitor de 1.000 por 50 volts. Então eu botei um capacitor um pouco maior, tá? Eu comprei um capacitor um pouco maior, eu coloquei esse capacitor aqui, tá? Ó, 2200. 35 volts não é tão alto, mas como ela tá com 22 e o capacitor de 35 tá de boa. Então eu fiz só para melhorar um pouquinho esse capacitor, apesar que eu nem precisaria tanto, porque aqui eu tenho um capacitor aqui de 5.000, tá? 5.000 microfarads. Então, mas resolvi fazer essa manutenção e fazer mais um pequeno ajuste, que foi o que realmente me fez mexer. Quando ela liga, ela já ligava direto, tá? Eu só já juntei o fiozinho verde com o negativo, né, o PSON, e aí quando ela liga, assim que ela liga, ela já inicia direto. Só que isso dá um pico de energia, um pulso de energia muito alto. A gente pode ver pela lâmpada em série. Eu não vou testar agora, eu estou com uma mão, mas pela lâmpada em série consegue perceber isso. E esse botão de power aqui, ele ia embora muito rápido. Porque toda vez que ele liga, ele dava um pico de tensão tão alta que ele faiscava dentro. Dava para escutar ele faiscando, a zoada dele faiscando. E ele vai comer os polos dentro rapidamente. E não era muito saudável para a fonte, né? E até mesmo para o restante do circuito, para os cabos e tudo. Então o que eu fiz? Eu fiz esse circuitinho aqui, que ele está preso por enquanto aqui, depois eu vou caçar um lugar para ele. Ele é um circuito de retardo, então a fonte ela vai ligar, ela só vai gerar o standby, e depois de 3 segundos, aí esse circuitinho ele vai entrar em ação, ele vai acionar os PSON das duas, ó, porque tem duas entradas, lá no outro lado já tem o fiozinho aqui, ó, aguardando. E aí o circuitinho ele vai aguardar, ele vai ter o standby dessa fonte aqui, ele tá ligado para pegar dessa fonte. Então ele vai pegar o standby, vai acionar, ligou, ficou ali, ele espera os 3 segundos, depois de 3 segundos ele vai e realmente arma a fonte para ter atenção aqui na saída, tá? Isso vai diminuir aquele impulso inicial, aquele pico de tensão inicial que esse camaradinha tá tendo que lidar sozinho. Beleza? Então por isso eu resolvi mexer nela e acabei mais fazendo pequenas correções de montagem aqui. Beleza? Então é isso, esse circuitinho eu vou colocar ele à disposição de vocês aí, quem quiser montar ou curiosidade de olhar, tá? Então ele vai funcionar assim, ele vai pegar os 5 volts do standby, vai ser alimentado com ele, vai esperar 3 segundos, assim, depois que ele tem standby, depois que ele tem alimentação, 3 segundos, depois de 3 segundos ele faz e arma as saídas das duas fontes. Ele está montado usando fotoacopladores, ó, para que ele consiga isolar. Essa fonte aqui não pode estar ligada nada na relação àquela lá, porque como elas estão ligadas em série, se eu colocar o GND desse com o GND daquele, vai dar um BO, porque elas estão em série. Se elas estivessem em paralelo, de boa, mas em série tem essa questão.
Então eu não posso, depois que eu já liguei elas em série, eu não posso mais mexer nada entre elas, juntar, né? Nada entre elas, porque já está ligado em série aqui. Então, uma maneira fácil de fazer isso é com circuitinho, um pouco os componentes. Aqui vai ter um componente a mais, porque eu tive que colocar duas resistências em série, porque eu não tinha o valor certinho. Mas bem tranquilo. E eu botei esses conectorzinhos para facilitar depois se eu precisar me fazer uma manutenção, tá? Beleza. Volto quando ela estiver já montada no lugar e estiver ligando já com um atrasozinho para vocês perceberem. Bom, já botei de volta no lugar. Montei tudo de volta. Eu deixei o circuitinho aqui, eu usei um dupla face para grudar um protetor embaixo dele e prendi ele aqui na placa nessa posição, tá? Deixa eu ver se de frente aqui. Ó. Então ele tá por cima dos componentes mais ou menos, mas ele tá protegido a parte de baixo, tá? Ele não vai encostar nos componentes. E os cabos eu botei de um jeitinho que ele não esteja encostando em nada que esquenta, que é os cabos que vem para cada fonte, né? Para não derreter. Beleza? Então, vou posicionar aqui. O botão ligado e desligado. Vou ligar a fonte série, mas eu estou ligando direto, sem ser pela fonte série. Eu vou ligar, você vai ver que isso aqui vai acender, ele vai dar um delayzinho até acender o display. Ó, somente agora ele acendeu. Beleza? Voltagem de entrada 44 volts. Ó, 44, 20 alguma coisa. Funcionando como deveria, com um pequeno delay. Esse primeiro delay aqui ele é maior do que o delay normalmente. Quando o capacitor está 000 volts, né, tá completamente zerado, ele demora mais. E quando o capacitor tem um pouquinho de carga, ele liga um pouquinho mais rápido. Mas ainda tem um delay de uns 2 segundos e pouquinho. Então tá show de bola porque eu preciso. Poderia ter mudado esse valor para mais ou menos tempo, mas eu achei que assim é um valor legal. Bora botar para fechar agora. Bom pessoal, tudo certo, tudo fechado, tá? Eu fiz pedido dessas garrinhas aqui, ó, muito boa, tá? Cabo bem legal, as garrinhas muito boas. Eu só tive que tirar a capa, né? Porque foi feito acho que para multímetro. Eu tirei a capa para poder entrar aqui sem tirar a proteção. A proteção dava, né? Mas enfim. Mas é muito boa essa garrinha. Então vamos lá. A lâmpada série tá ligada. Apesar que ele não tá ligado na lâmpada série, tá? Tá ligado direto, tá? Então, vamos ligar. Ó, ligou. Espera um segundinho. Não sei se vai dar pra ouvir, mas o cooler ele liga logo, porque a outra fontezinha tá ligada direto. E aí depois de alguns segundinhos, né, ela arma. Agora o que eu vou fazer pra gente matar esse projeto de vez? Todos os dois módulos, ele tem proteção sobre uma série de coisas. E uma da proteção é se a tensão estiver muito baixa, tensão de entrada. Você olhar aqui, como já mostrei várias vezes, a tensão de entrada de 44 volts. Então vou setar os dois para uma proteção, por exemplo, se a fonte tiver com a tensão de entrada abaixo de, sei lá, abaixo de 40 volts. Quer dizer, duas coisas. Ou eu consumir muita corrente abaixo de cair 4 volts, né? Ou de algum BO, alguma das fontes baixou, por exemplo, uma das fontes dando problema vai automaticamente ficar só com 22, né? Então, qualquer coisa que acontecer nesse sentido, ele já vai desarmar a saída para evitar algum BO. Por exemplo, eu estou com alguma carga aqui que eu estou testando e deu algum BO, consumir muita tensão ou queimou uma das fontes. Para evitar piorar a situação, eu vou deixar assim e ele automaticamente vai desligar a carga. Os dois módulos têm essa capacidade, então eu vou acertar eles para trabalhar dessa forma. Acho que os 40 volts é uma... Já que tem 44, né, 40 volts deve ser um valor legal. E aí pode ser simplesmente por queda de tensão, consumir muita corrente, ou né, simplesmente porque deu algum BO. E aí aqueles diodos lá eles vão segurar para um pouco, e eu desligando logo a carga vai evitar de dar problema numa segunda fonte caso algo aconteça como eu tenho mencionado. Beleza? Qualquer dúvida pode deixar aí no comentário. Curta o canal, compartilhe. Eu não tenho criado tanto vídeo recentemente, mas caso haja um incentivo aí eu posso começar a produzir mais. Beleza? Valeu, até a próxima.